Galera, semana que vem eu vou estar em São Paulo no treinamento chamado Imersão. Mas para que vocês não fiquem a semana inteira sem nenhum tipo de conteúdo, eu tive o seguinte cuidado: eu reservei os melhores momentos dos cafés, tricôs e ações dos últimos meses. Tudo isso compilado em uma excelente playlist que vai começar na segunda-feira. Então não percam, assistam lá e vocês vão poder rever todos os momentos mais importantes com as principais dicas, ideias, táticas e estratégias para o mercado financeiro. Nos vemos em breve, se Deus quiser. Tudo de bom. Então, o nosso sorteio teve como grande sorteado o Vandré Piovesan. Cara, parabéns, Vandré. Legal, bacana. Espero que tu aproveite bastante o livro e que ele te traga boas ideias de como tá operando. Meus parabéns, André. Um abraço. Tchau, tchau. Muito bem, o tema de hoje é falar um pouquinho sobre uma ferramenta que eu acho que a maior parte das pessoas acaba utilizando errado. Tá? E na verdade vocês devem ter percebido que muitas vezes aparece um sinal de day trade, de entrada, de compra ou de venda dentro de um diferente papel que você esteja trabalhando. E aquele day trade tinha tudo para dar certo, seguindo os conceitos de price action, e quando você vê, a coisa não dá certo. Tá? Vou mostrar aqui uns exemplos e daí vocês rapidamente vão entender por que esses trades não deram certo. Deixa eu colocar aqui na tela para que vocês vejam junto comigo. Então aqui nós vemos o gráfico da Vale do Rio Doce. Esse gráfico está numa periodicidade de 10 minutos. E se vocês forem atentar com muita perspicácia, vocês irão identificar que o papel realmente, a Vale, nesse cenário, abriu num gap de baixa, alta, melhor dizendo, recuou até o topo da congestão rompido para cima, fez um candle de reversão em cima deste topo, o que é um ótimo sinal de entrada, depois faz um novo movimento de alta, ameaça perder o fundo novamente, formando um doji em cima dessa zona de suporte e rompendo. E aí, os day traders clássicos aqui pensariam, cara, isso é uma falsa perda de suporte, esse papel vai explodir para cima, eu tenho que estar comprando. E aí o cara compra e simplesmente coloca o seu stop abaixo da mínima do dia, que seria o ponto correto, para tentar buscar o retorno até o topo, até o alvo, e o papel faz isso. E não dá certo o trade, aciona stop. E aí, para completar a situação, acontece exatamente um cenário muito parecido com esse alguns dias atrás, em que acontece aqui, ó. O mercado recua até essa zona de suporte que estava estabelecido aqui, faz este candle de reversão, rompe, o cara não compra ainda, faz esse inside bar aqui, e ele decide então comprar este ponto de ruptura, acreditando, cara, isso é um pivô de alta. Isso é um pivô de alta. Isso aqui é um pivô de alta em cima de um fundo prévio. Isso aqui é price action na veia. Price action na veia! Então o cara vai lá, acreditando que é price action na veia, compra e o papel faz isso. E aciona stop. E aí então a pessoa fica se perguntando, pô, mas será que o treco não funciona? Será que a análise técnica, será que olhar os gráficos não funcionam? Porque afinal de contas o sinal foi tão claro, foi tão bonito, foi uma entrada tão bonita, e o cara pega e vende aqui a perda desse fundo, acreditando que o mercado ia realmente recuar. E quando ele vende a perda desse fundo, nesse candle, o mercado explode para cima e bate no seu stop. E aí o cara pensa em comprar aqui também novamente.
nesse ponto, em que está rompendo esse possível pivô de alta aqui, e ele decide comprar, coloca a compra dele e eleva um stop. E aí o sujeito passa a não entender muito bem o que está acontecendo, porque afinal de contas o sinal era tão claro e tão visível, e daí ele decide comprar aqui, pensando, não, olha só, isso aqui é um pivô de alta, isso aqui vai fazer isso aqui, ó, e vai bombar. E ele decide comprar e leva o stop. E não está mais entendendo o que está acontecendo, porque afinal de contas os sinais estão aparecendo, só que está falhando os trades. Os day trades estão indo para o saco, todos eles estão dando loss. E o sujeito não entende por que isso acontece. Eu vou mostrar agora por que esse trade aqui falhou. Neste ponto. Por que ele não deveria ter comprado nem aqui e nem aqui. Nesse rompimento. Tá? Porque esta pessoa que está usando price action na veia não está levando em consideração uma coisa. O preço médio ponderado pelo volume. O VWAP. Que é talvez a ferramenta mais importante para um day trader. O preço estava subindo e bateu direto, como se estivesse batendo com a cabeça no teto do VWAP. E não consegue ir. Então o que eu preciso que os senhores compreendam e compreendam? Mesma coisa aconteceu aqui, ó, no passado, quando ele chega aqui nesse ponto, ó, e bate aqui. Nem pensar em comprar aqui. Comprar aqui e pedir para tomar na cabeça. Porque está batendo em cima do VWAP e o VWAP está caindo. E é o que o mercado faz. Daí para frente. Então, se vocês forem day traders, talvez a única ferramenta que os senhores realmente precisem sempre ter no gráfico dos senhores, todo o tempo tem que estar essa ferramenta na tela dos senhores como day traders, é justamente o VWAP, o preço médio ponderado pelo volume. Esta ferramenta ela é poderosíssima e as pessoas infelizmente estavam acostumadas a operar da seguinte maneira. Ó. Fez um movimento de alta, fez um movimento de recuo, e quando voltar a subir, eu vou tomar posições. No que seria um possível pivô. Só que elas não estão se dando conta que o VWAP vai estar passando aqui assim. E aí quando eu bater aqui, vai falhar. Então isso aqui não é uma entrada. Ou muitas vezes o sujeito está olhando um determinado movimento e que o mercado vem fazendo um movimento de queda. Aí ele pensa, cara, isso é um pivô de alta. Aí faz um recuozinho aqui. E ele está pensando, cara, eu vou comprar esse pivô de alta aqui. E aí, quando o preço volta a subir, ele compra. Ele não está percebendo que o VWAP está passando exatamente aqui assim. E vai travar o movimento do preço. E o preço vai afundar. E ele tomou uma posição num péssimo ponto de entrada. Então, senhores, eu vou tentar mostrar para vocês rapidamente como é a melhor forma de operar usando o VWAP a nosso favor. Porque se vocês entenderem isso, vai ser extremamente interessante para vocês fazerem day trades. Entenda que o VWAP é o preço médio ponderado pelo volume. É onde os institucionais estão operando de uma maneira pesada, de uma maneira forte. É onde os institucionais estarão defendendo aquela região. Então, quando vocês localizarem um VWAP caindo, quando vocês localizarem os preços abaixo do VWAP, quem domina esse mercado são os vendedores. Então, evitem operações na compra. Para comprar, tu tem que estar muito convicto de que realmente o mercado mudou. E isso as pessoas não fazem, infelizmente, e acabam tendo fortes prejuízos. Observem este VWAP aqui, ó. O cara que comprou esse pivô de alta aqui não sabe o que está fazendo. Ele vai estar operando contra uma resistência brutal que está logo acima. Não existe nenhum sentido tu comprar em cima de uma resistência. Tu só pode pensar em comprar em cima de suportes. Então veja que depois que o VWAP consegue, depois que o preço consegue fechar acima do VWAP, recua, senta em cima do VWAP, agora como suporte, aí rompe essa máxima, aqui é uma boa compra de day trade.
Mas enquanto isso não acontecer, o cara não pode estar pensando em comprar como day trader. Vejam, o cara que opera aqui essa compra não está se dando conta que ele simplesmente está indo contra o VWAP. Então o cara está comprando aqui, achando que o mercado vai fazer uma nova perna de alta, está projetando basicamente todo esse alvo para cima, e está se esquecendo que o VWAP, os institucionais, estão vendendo exatamente aqui. E ele compra com o stop dele aqui embaixo, achando que o mercado vai voltar para cá, e olha o VWAP travando o mercado. Então, senhores, entendam, o VWAP funcionará como resistência brutal e como suporte brutal para o mercado. E, portanto, uma das melhores maneiras de se operar o VWAP é essa aqui, ó. Você deixa o mercado romper o VWAP. Você deixa o mercado recuar até o VWAP. Você deixa o mercado fazer um candle de reversão em cima do VWAP. E quando ele fizer, você vai marcar essa máxima como sua entrada. Então você irá colocar o seu stop abaixo dessa mínima e você irá colocar o seu alvo 2 vezes o risco para cima. Uou! Bingo! Agora você está operando a favor. Agora você está operando a favor do movimento dos institucionais. E quando o mercado estiver operando abaixo do VWAP, como ele estava fazendo aqui neste caso, o que você fará? Você irá esperar que o mercado repique até o VWAP. Quando ele repicar até o VWAP, como ele fez aqui, você não irá comprar isso. Você não vai comprar em cima de uma zona de resistência. Você irá esperar um candle de inversão. E aqui está o preço de inversão. Lembre-se que o VWAP, não importa qual time frame está olhando, se é 5 minutos, se é 2 minutos, se é 10 minutos, se é 15 minutos, se é 30 minutos, ele sempre vai estar plotado dentro do no mesmo local, porque ele é o preço médio ponderado pelo volume, é diferente das médias móveis. Então veja que quando perder essa mínima aqui, vai ser uma excelente oportunidade de trade de venda, com stop acima dessa máxima, com alvo 2 vezes risco para baixo. Yes, yes, yes! É isso que eu quero! É isso que eu quero! Observem aqui novamente o mesmo cenário desenhado. Ó. O preço consegue cortar acima do VWAP. Nós não vamos comprar esse corte, nós vamos esperar o recuo. E agora que bate em cima do VWAP, o que nós iremos fazer? Nós iremos marcar essa máxima com uma entrada. Quando romper, a gente toma a posição. Yes, tomamos a posição. Bingo! Stop abaixo dessa mínima. Alvo 2 vezes nosso risco para cima, no mínimo. E lá vai o nosso trade. Yes! É isso, senhores. E veja que depois que a gente faz esse trade, o mercado volta, bate mais uma vez em cima do nosso VWAP. Ok. Então o que nós vamos fazer? Vamos botar mais uma entrada nessa ruptura. E olha ali, mais uma entrada. E olha ali, mais um trade. Mais um trade. Yes! Operem junto com os institucionais. Sigam o plano dos institucionais. Não operem contra eles. Aqui é venda. Certo? Aqui é compra. Aqui é venda. Então, toda vez que o preço chegar de baixo para cima, batendo no VWAP, considerem uma possível venda num candle de inversão. E toda vez que o preço chegar de cima para baixo, de cima do VWAP, considerem uma posição de compra, que é uma venda. As pessoas não falam sobre isso, deveriam falar mais sobre isso. Boas táticas de ganhar dinheiro como day trade, ó, olha esse repique morrendo exatamente em cima do VWAP. Aí a venda acontecendo exatamente na perda da mínima. Deixa em sidebar aqui. Pá! Venda! É isso. Isso é trade. Isso é trade na veia. Ó, mais uma vez aqui, ó. Olha essa compra aqui, ó. O preço vem caindo, caindo, caindo. Bate no VWAP. Pronto, entrada aqui, ó. Pá! Mais um trade bom. Aqui, ó. Pá! Mais um trade bom. Então, usem essa ferramenta a favor dos senhores, não contra os senhores. Operem este tipo de movimento. Ó, é um pullback até o VWAP. Quando perde a mínima, bate na venda.
É fantástico isso. Isso é uma ferramenta ímpar de ser utilizada dentro do mercado, porque ela é útil, ela é simples, ela é fácil e ela é eficiente. Então o conceito é preços acima do VWAP, VWAP subindo, eu vou esperar recuos até o VWAP para comprar. Preços abaixo do VWAP. E com o VWAP caindo, eu vou esperar um repique até o VWAP para vender. Ok? Olha aqui, ó. Venda. Olha aqui, ó. Venda. Tudo isso são vendas de day trade a favor da tendência do dia. O truque, então, basicamente, é usar os institucionais a nosso favor e não contra a gente. O Alice Wilder, tá? Esse sujeito, ele, só para vocês terem uma ideia, que está lá pelos anos 70 e poucos, ele lançou um livro. Nesse livro, é um livro singelo que ele escreveu sem nenhum computador, obviamente ele fez todos os cálculos na mão, mas nesse livro ele lançou, o nome do livro é New Concepts in Technical Analysis. Uou, nome em inglês estranho. A tradução seria Novos Conceitos em Análise Técnica. O legal desse livro dele é que neste livro ele apresenta pela primeira vez na história o IFR. Porra, o cara apresentar um livro no IFR assim de cara, o cara inventou o IFR. Depois ele apresenta no mesmo livro o SAR parabólico. Uou, no mesmo livro IFR e SAR parabólico, sim. E depois ele apresenta o ADX, movimento direcional. Cara, 3 ferramentas que são de excelentíssimo desempenho, criadas pelo mesmo sujeito, o Alice Wilder. E agora vocês entendem por que eu tenho ele como meu ídolo dentro do mercado financeiro. O cara era gênio, gênio, gênio. Mas aí, outro dia, os amigos me perguntaram se realmente o ADX funcionava ou não. Eu estou colocando aqui na tela, basicamente, a ferramenta para que vocês vejam o que é a ferramenta. O ADX é uma ferramenta um pouco mais complexa na sua construção, não é uma ferramenta simples. Ela parte do conceito, ela parte da criação de 2 linhas. Primeiro, a linha de indicador de força positiva, que está aqui em azul, e a linha de indicador de força negativa, que está em vermelho. Tá? Geralmente trabalhando no período de 14 dias ou 14 candles. Tá? Então a gente tem o day mais, que ele diz, e o day menos, que ele diz. Um sinal de venda pelo modelo aconteceria quando o day menos, que está em vermelho, corta acima do day mais. Aqui seria uma venda. Tá? Aqui seria uma venda. Mandou vender. E aqui um sinal de compra seria... Aqui seria uma outra venda. Vai ficar vendido. Tá? Porque o day mais foi para baixo do day menos. E aqui seria uma eventual compra com o day mais indo para cima do day menos. Então as compras são geradas quando o day mais vai para cima do day menos, ok? E as vendas são produzidas quando basicamente o day menos corta acima do day mais. Aqui teria tido uma venda. Certo? Bom, essa é a leitura clássica do sistema. Aqui teria tido uma venda. Olha a venda que iniciou aqui. Neste momento. Iniciada a venda. E olha como o trade vai evoluindo. Uma ótima venda, diga-se de passagem. E a linha em preto é o ADX. O ADX seria um indicador que teria como ideia, tá, tentar medir a força da tendência, exatamente. Então a função do ADX é indicar qual é a força que aquela tendência apresenta no momento. Quando a gente tem uma leitura, o ADX teoricamente iria de 0 até 100. Mas raramente a gente vê ele ultrapassando 65, 70, é muito raro. E quando a gente vê o ADX, que é a linha em preto, tá? Que está ali em preto, acima de 25, nós poderíamos dizer que é uma tendência sólida, estável, poderosa. E quando a gente vê o ADX focando-se abaixo de 25, nós diríamos que é uma tendência relativamente fraca, tá? Uma tendência que não está muito direcional. Então, quando a gente tem o ADX abaixo de 25, nós deveríamos favorecer modelos que utilizam osciladores, porque a tendência não é direcional, uma tendência de zigue-zague. E quando a gente observa o ADX acima
de 25, nós deveríamos favorecer sistemas que trabalham seguidores de tendência, como médias móveis, como Dave Landry, enfim, como todos os outros modelos que a gente já conversou aqui várias e várias vezes, modelos seguidores de tendência. Tá, então a gente poderia usar o ADX como nosso tutor intelectual para nos indicar qual sistema devemos estar usando. Se nós localizarmos, por exemplo, o ADX acima de um determinado nível 25, nós devemos nos concentrar em Dave Landry de compra, deveríamos trabalhar seguidores de tendência e assim por diante. E se nós observarmos ADX abaixo de 25, deveríamos trabalhar em cima de modelos eminentemente de volatilidade. Veja que a nossa própria IRBR3, a queridinha do mercado, tá? Ela estava com o seu ADX acima de 25 durante toda essa fase aqui. Ó. Esta fase, com o ADX acima de 25, é uma fase perfeita para se operar seguidores de tendência. A partir do momento que o ADX cai para baixo de 25, começa a andar numa tendência não tão poderosa, começa a perder a força da tendência. E os sistemas que os osciladores acabam então sendo mais daí atraentes. Tá? Bom, mas o fato é que o próprio ADX em si pode gerar entradas de compra ou entradas de venda pelo modelo em si. Tá? Como é que seria uma entrada então pelo ADX, pelo ADI na verdade, pelo DI+, DI-? Bom, uma entrada pelo DI+, pelo DI- seriam quando nós compraríamos, eventualmente, quando o DI+, que está aqui, cortasse acima do DI-. E sairíamos da posição quando o DI+, cortasse abaixo do DI-. Ok? Esse sistema dá dinheiro no longo prazo, sim ou não? Justamente para fazer esse teste, eu chamo e recorro aqui a esta ferramenta, que eu acho que os senhores já conhecem. O nome dessa ferramenta é o Wealth Lab. Ela é uma ferramenta que nos permite programar um determinado sistema e testar o desempenho desse sistema nos últimos 11 anos. Então aqui eu estou executando basicamente a compra no fechamento do candle que fizer o DI+, cruzar acima do DI-. Um sistema simples assim. E eu vou fechar o trade quando o DI+ cruzar abaixo do DI-. Absolutamente simples, absolutamente direto, absolutamente straightforward, como se diz. Tá? Então não estou utilizando nenhum filtro, não estou utilizando nenhuma outra estratégia. E eu quero ver como é que teria sido o desempenho nos últimos 11 anos em cima de Arezzo, trabalhando com um capital de R$50 mil. A gente teria feito neste modelo exatamente 78 trades nos últimos 11 anos num gráfico diário e teríamos tido um nível de acerto de 35% dos nossos trades. Mas a gente ganhou R$101 mil, operando basicamente um conceito que quando a gente ganha, olha a nossa média de lucro, nós temos uma média de lucro de aproximadamente 8,62%. Contra uma média de perda de 2,94. Então, como o nosso payoff ele é muito bom nesse modelo, quando a gente acerta, a gente ganha muito dinheiro e quando a gente perde pouco, o sistema acabou se tornando rentável na Arezzo. Mas vamos olhar em outros papéis. Vamos olhar na BEV, que é um papel que não vai muito para nenhum dos lados. Veja que a gente consegue ganhar dinheiro, 30% de acerto. Vamos olhar a BCB4. Olha o resultado em ABCB4. A gente simplesmente ultrapassa o buy and hold. Tá? Bem importante o movimento, né? Quase ultrapassa o buy and hold, não chega a ultrapassar em si, né? Mas observe que a gente tem uma média de ganho de 10% nos trades que dão certo e perdemos 3% dos trades que dão errado. Vamos olhar o resultado em Alpa? Bonitíssimo, muito interessante o resultado em Alpa. A gente consegue fazer praticamente o mesmo que um buy and hold nos oferece, correndo a metade do risco do buy and hold. O nosso drawdown faz metade do risco do buy and hold. Observem, vamos olhar outros papéis, a Loop 11, vamos olhar a NIM, vejam, vamos olhar a B3SA3, olha, interessante, a gente consegue ter resultados positivos, mesmo que o nosso nível de acerto seja baixo, basicamente, olha o que é o resultado em Banco do Brasil, a gente consegue um resultado muito próximo do buy and hold, tá? Muito próximo do buy and hold, correndo a metade do risco que o buy and hold correu. O buy and hold aqui teve R$310 mil de drawdown, enquanto que a gente teve 159 mil de drawdown dentro do nosso modelo de trading.
Só que, novamente, percebam que tem um baixíssimo nível de acerto. 33% dos trades dando certo. Só que eu ganho dinheiro por quê? Porque quando eu estopo rápido e perco só 3,97%. E quando eu ganho em torno de 15%. Vamos olhar Bradesco. Bradesco foi esse resultado aí. Não foi tão bom Bradesco. Vamos olhar BBC3. Esse foi o resultado do BBC3. Vamos olhar Bova 11. Não foi tão bom. Bova 11, 28% de acerto. BPAC, 43% de acerto. BPAN, olha o resultado muito bonito na BPAN, com apenas 26% dos trades dando certo, mas quando a gente acerta, a gente ganha muito dinheiro e quando a gente perde pouco. BRAP 4, mesmo sistema, baixo nível de acerto, alto payoff. BRDT3, tivemos prejuízo. BRFS3, um bonito resultado, a BRFS3, papel difícil de operar. Vamos olhar a Betol. Uou! Olha a surra que o buy and hold levou na Betol. Nesse sistema, a gente fez nesses últimos 11 anos, isso a partir de 50 mil reais, a gente teria feito em torno de 1.375.000 reais operando isto em cima da Betol. Tá? Com um drawdown bem maior também do que o buy and hold. Veja que o nosso drawdown aqui foi brutal, diga-se de passagem. CCR3 não foi tão bom. CCR3 é um papel classicamente de volatilidade, não de tendência. E esse é um sistema que se beneficia de tendência. CESP, Segra, Ciel, CEMIG, resultado na CEMIG, mesmo com 25% de acerto, a gente consegue um resultado positivo, porque quando a gente acerta, a gente ganha em média 14%, e quando a gente perde 2,79%. Vamos olhar Cezan, novamente, vamos olhar CVCB. Vejam que este é um sistema que classicamente tem um nível de acerto baixo. Esse nível de acerto baixo, ele acontece especificamente por quê? Porque muitas vezes o sinal é dado de compra, quando o DI mais vai para cima do DI menos, e logo em seguida, 2, 3 dias depois, bate o stop e liquida o trade. Mas irá acontecer eventualmente uma operação como essa, em que tu compra aqui, e o DI mais só te dá a saída simplesmente 39% acima. E aí este movimento aqui compensou todos os stops curtos que você colocou e te botou no lucro. Tá? Então esse é um modelo que requer uma resiliência emocional muito alta. O cara que for utilizar exclusivamente o ADX para isto requer uma resiliência emocional bastante intensa, de fato. Mas a gente está vendo aqui que é um sistema perfeitamente factível de ser empregado num gráfico diário. Olha a Siri. Siri não teria sido bom. Olha a DASA. Resultado em DASA. Olha o resultado em Ecor 3 e o papel de volatilidade. Duvido que tenha dado lucro. Até deu lucro. EG3. Vamos olhar a ELET 6. Belíssimo resultado na ELET 6, que a gente ganha o dobro do que o buy and hold fez, com 39% de acerto nos nossos trades, sendo que a gente correu menos risco do que o buy and hold. Vamos olhar Eletropaulo. Eletropaulo, uou. Embraer. Enat. Isso que vocês estão vendo é algo extremamente raro, gente. Um sistema que dá lucro em grande parte dos ativos que estão sendo operados. Geralmente um sistema dá lucro na metade dos papéis que estão sendo trabalhados. A gente está vendo aqui uma quantidade muito maior de papéis terminando suas operações no lucro, mesmo que com um baixo nível de acerto. Olha a Evan, resultado na Evan 3. Resultado na Evan 3, 413 mil reais. Resultado na ZTC 3, 897 mil reais. Bastante interessante. Tá? O que chama a atenção para um modelo que basicamente opera um swing trade, tá? Então aqui a gente está operando um modelo de swing trade, em que a gente estaria identificando o momento em que o DI mais corta acima do DI menos e comprando o fechamento daquele dia. E vamos sair da posição quando o DI mais cortar abaixo do DI menos. Eu poderia colocar aqui outras regras. Eu poderia colocar regras que refinassem um pouco mais o sinal de entrada e o sinal de saída.
Ou, por exemplo, eu podia escolher até, ao invés de sair quando o DI mais cruzasse abaixo do DI menos, eu poderia eventualmente esperar para sair quando os preços cruzassem abaixo de uma média móvel. Posso colocar aqui a saída quando o preço cruzar abaixo da média móvel de 9, um sistema muito clássico de se operar swing trades como stop móvel. Como é que teria sido nesse cenário, usando um stop pela média móvel de 9? Como é que funcionaria o modelo? Veja que agora eu estou desvirtuando o modelo. Olha como o resultado piora sensivelmente em várias situações. Estava melhor da outra maneira, né? A gente conseguia resultados mais consistentes da outra maneira. Então, voltamos para aquele sistema. Vamos esperar que o DI mais cruze abaixo do DI menos para fazer nossas saídas das diferentes posições. Será que isso funcionaria numa Go? Uou! 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 Veja a média de ganho no trades, 24,30% na média de ganho, só que o nível de acerto é baixíssimo, 31%, ou seja, o cara vai fazer um trade, vai levar um stop, vai fazer outro trade, vai levar outro stop, vai fazer outro trade, vai levar outro stop, até que daqui a pouco ele consegue fazer o quê? Um trade que ele ganhe 20%. Veja que chegou a ter 14 erros consecutivos, 14 stops consecutivos, que machucam, sem dúvida alguma machucam o sujeito. Então há necessidade de uma resiliência muito grande para utilizar esse modelo, a não ser que a gente utilizasse uma outra regra. Por exemplo, eu posso comprar quando o DI mais cruzar acima do DI menos, desde que o ADX, que é aquele indicador que nos diz a potência da tendência, esteja, por exemplo, acima de 25, configurando então uma tendência de alta forte. O que aconteceria nesse cenário com essa operação aqui da Go, em que eu tenho 31% de acerto? Veja que reduziu dramaticamente o nível de a rentabilidade, mas também melhorou sensivelmente o nível de acerto. Passou a ser 50%, antes era 33%. Mas diminuiu muito o nível de acerto, diminuiu muito o resultado operacional, porque a quantidade de sinais caiu muito, muito mesmo. Tá? Então eu não consideraria este modelo um filtro legal. Eu poderia pensar em outros modelos de filtro, por exemplo, tomar essa posição somente quando o estocástico lento estivesse sobrevendido. Tá? Então, com o estocástico lento sobrevendido, por exemplo, estocástico de 8, abaixo de 20 seria o único momento em que eu tomaria essa posição. Isso vai reduzir muito o número de sinais. Veja que reduziu absurdamente o número de sinais, mas melhorou muito o nível de acerto. Tá? Então agora eu estou tentando arranjar alguma maneira de melhorar o nível de acerto. Veja que essas duas condições elas são muito difíceis de serem encontradas. O cruzamento do DI mais acima do DI menos com o estocástico lento abaixo de 20 é algo muito raro de ser visto. E por isso a quantidade de sinais cai absurdamente. Mas quando aparecem os sinais, vamos ver se esses sinais são mais confiáveis ou não. Por enquanto, nada demais. A gente está realmente com um nível de acerto ainda relativamente baixo na maior parte dos ativos. Tá? E veja que a gente não teve aqui realmente uma gigantesca melhoria utilizando esse filtro a mais. Então o que eu poderia fazer? Eu vou tomar a posição desde que o estocástico lento esteja sobrecomprado. Vejam que a gente tinha dito que quando o estocástico encontra-se acima de 50, isso performaria um modelo de força para o mercado. Vamos ver se acaba acontecendo isso, se melhora o nível de acerto dos nossos trades com esse sistema. 34, 38, 34, 44%, lojas Renner 30%. A gente não consegue melhorar o nível de acerto. Eu vou explicar para vocês por que a gente não está conseguindo melhorar o nível de acerto, mesmo que a gente esteja colocando filtros para tentar encontrar uma melhor tomada de posição. Isso está acontecendo especificamente porque o nosso stop é muito curto. O nosso stop é muito curto. Tá? Então o DI mais várias vezes vai para baixo do DI menos, e isso não necessariamente significa que seria o momento de sair daquela posição. Então uma forma de tentar melhorar esse meu nível de acerto, se esse nível de acerto está incomodando muito, seria alongar o meu stop.
Tá? E por alongar o stop, eu poderia colocar um DI+, DI- mais longo, por exemplo, 28 contra 28. Isso alongaria meu stop. Observem que o resultado aqui na IRBR... Vamos pegar um papel que tenha mais base. Vou pegar um papel que tenha mais base, como por exemplo a Gol. Tá? Então aqui nós vamos trabalhar com 28. O que acaba acontecendo? A gente está com um sinal de saída mais longo. Nossos trades duram mais tempo e a gente melhora nosso nível de acerto. Tá? Mas ao mesmo tempo a gente tem um custo nisso. A gente perde mais tempo para sair dos trades. Veja que o resultado da ZTC ficou bonito, Evan ficou legal, Ether ficou assim, EQTL fica assim. Melhora um pouco o nível de acerto, alongando a nossa saída. LET6 fica assim. Nosso nível de acerto vai para 45, enquanto que antes, o nosso nível de acerto, com a saída no DI+, DI- de 14, qual que era? Era de 38%. Bom, mas eu poderia então pensar, talvez, Stormer, em não usar o DI+, e o DI- para me determinar uma determinada saída. Eu poderia fazer o seguinte, assim que o DI+ virar para baixo, eu saio da posição. Isso vai ser uma saída bem mais rápida. Então eu vou esperar o DI+ virar para baixo, e quando ele virar para baixo, eu vou sair da posição. O que acaba acontecendo nesse cenário? Veja que a gente consegue melhorar nosso nível de acerto, sem dúvida alguma, mas o nosso resultado operacional piora. Por quê? Porque basicamente a gente está saindo mais cedo e não ficando dentro das tendências mais poderosas que o mercado oferece. E aí com isso a gente melhora nosso nível de acerto para 50% dos nossos trades, mas piora o nosso resultado financeiro. Olha o resultado que a gente faz em Ivan, ou mesmo em ZTC3. Antes a gente estava com o resultado de quase R$1 milhão em cada uma das duas, e a gente passa a ter um resultado negativo nas duas, trabalhando essa ideia de esperar que o DI+ vire para baixo rapidamente para sair do trade. Então a gente tem que sair do trade mais lentamente. A gente tem que entrar no trade rápido e tem que sair do trade lento. A gente viu que a virada do DI+ acima do DI- é uma boa entrada. Mas o que resta saber para nós é, além de ser uma boa entrada, agora eu preciso ter uma boa saída. Eu preciso ter um momento em que realmente vale a pena eu sair da posição. Que seja curto o suficiente para não piorar muito o meu payoff, mas ao mesmo tempo que seja longo o suficiente para tentar aumentar um pouco o meu nível de acerto. Como é que eu poderia fazer uma eventual saída? Poderia pensar em sair usando um stop de volatilidade, tá? Usando o ATR como stop móvel. Se eu fizer isso, um período de ATR de 10 com multiplicador de 1, o que acaba acontecendo? A gente melhora nosso nível de acerto, mas ainda assim estamos bem abaixo daquele outro modelo em que a gente conseguia carregar o trade por posições muito mais longas e capturar movimentos muito mais amplos. Então, adianta melhorar o nível de acerto, mas piorar o resultado? Eu acho que não. Tá? Então, o stop pelo ATR não está rolando. E se eu utilizar um stop pela mínima dos últimos 5 candles, por exemplo, Stormer? Bom, fazendo isso, olha ali, a gente melhora o nosso nível de acerto, mas novamente a gente piora nosso resultado no âmbito total, porque infelizmente, veja que na Ivan até foi bem e na EZTEC também, porque realmente desta forma nós não conseguimos capturar todo o movimento de alta que o mercado oferece. A gente sai no meio do caminho quando o papel perde realmente a mínima dos últimos 5 candles. E se deixar o stop mais longo, por exemplo, na mínima dos últimos 20 candles. Veja que agora o nosso nível de acerto começa a melhorar, e a gente começa a ter um nível de acerto melhor. Já estamos com 40% de acerto, com o stop mais longo, piora um pouco o nosso payoff, piorou o nosso payoff. Vejo que o resultado na EZTEC volta novamente a ter um nível de acerto baixo, na Ivan também, na EQTL também. Por que eu tô achando importante a gente falar sobre isto? Tá? Esse sistema que vocês estão vendo, ele guarda uma característica muito positiva. Qual que é a característica dele? A característica dele é que ele nos coloca no trade, rapidamente, então a gente entra rápido no trade, e
a gente sai do trade quando teoricamente a tendência perdeu a força. Então vamos olhar aqui. A gente faz uma entrada aqui, em que a gente compra quando o DI mais vai para cima do DI menos, e a gente sai da posição aqui, simplesmente com um ganho de 17%. A gente toma uma posição aqui, quando o DI mais vai para cima do DI menos, e a gente sai da posição aqui com 13%. Então são trades que tu fica posicionado por muito tempo. E essa que é a grande vantagem desse sistema. O elevadíssimo payoff. Vejam, um payoff de 3,30. Tá? Veja o payoff aqui de 4,94. Tu ganha quase 5 vezes aquilo que tu perde. Na Zetec também, um payoff de 7 vezes o que tu perde eventualmente. Na FESA, o payoff foi de 3,20. Então esse é um sistema que dá dinheiro pelo payoff. O ruim desse tipo de sistema, é que para que a gente consiga eficientemente ganhar dinheiro com ele, nós temos que ter uma paciência de Jó, assumindo o sinal de forma consistente. Quando der o sinal de venda, tu sai, não importa o preço que esteja. E é difícil fazer isso. Honestamente, é difícil fazer isso. Porque faz um trade, leva um stop, faz outro trade, leva outro stop, faz um outro trade, leva stop. Aí no quarto stop seguido, quando dá o sinal de compra, tu fala: eu vou comprar essa porra porque só tô levando stop. E aí aquele trade, o mercado vai, e dá um puta lucro e tu fala: cara, se eu tivesse tomado essa posição, eu tinha recuperado todo o prejuízo que eu tive e tava no lucro. Mas o próximo trade eu faço. E o cara faz o próximo trade e ele leva um stop no próximo trade porque o nível de acerto desse sistema é baixo. Então, senhores, como vocês estão vendo, esta é a briga que existe dentro da atividade trader. Se você tentar favorecer o nível de acerto de um sistema, você só tem duas formas de fazer isso. Primeira forma, ou você encurta o alvo, ou você alonga o stop. Se você encurtar o alvo, você piora o payoff. Se você alongar o stop, você piora o payoff. Então, para aumentar o nível de acerto, tu tem que obrigatoriamente piorar o teu payoff, o teu retorno por quanto tu ganha quando dá certo, contra quanto tu perde quando dá errado. Entendam, payoff é a essência de um trader. Mercado puxando, mercado acelerando, mercado fazendo a renovação do seu topo, algo que era um tanto quanto esperado dentro de uma tendência de alta. Compreendam que o movimento mais provável quando nós estamos em tendência de alta é a ruptura do topo anterior e o prosseguimento da tendência em si. Entendido isso e conversado sobre isso, então nós devemos logicamente procurar favorecer as pontas de compra, procurar favorecer os papéis que estão trabalhando em tendência de alta, mais do que aqueles que estão trabalhando em tendência de baixa. Vamos ver. Pessoal aqui respondendo, o Renner está dizendo que o índice está completamente louco, o Joey Chris está dizendo boa tarde. Cara, o índice não está louco, Renner, o índice está trabalhando dentro de um movimento que eu chamo gazela doida no cio. Então o dia de hoje é um gazela doida no cio. É definido como um dia em que simplesmente o mercado só quer subir. Tá? Então eu vou colocar aqui na tela para vocês verem o que é uma gazela doida no cio. Uma gazela doida no cio é quando o negócio só quer ir numa direção, ele não tem forças para ir na direção oposta. Então ele vai só subindo. Tá? Não há possibilidade de alguma correção porque falta pressão de venda suficiente no mercado. E é o que nós estamos vendo neste momento dentro do principal índice brasileiro. Uma gazela doida no cio. Em um dia desses, todo e qualquer recuo que apareça, ele tem que pensar em comprar. A gente tem todas as médias, as 4 médias alinhadas para cima. Então nós temos que ficar comprados, não vendidos. Temos que estar procurando por compra. Ponto de entrada. Com todas as médias alinhadas para cima. Tá? Como a gente está visualizando neste momento agora. Tá? Muito bem, então nós estamos trabalhando dentro de um dia gazela doida no cio.
E isso automaticamente é um dia em que a gente tem que estar procurando por sinais de compra. É bem verdade que às vezes nós temos alguns dias em que o mercado começa a parte da manhã com uma gazela doida, mas no meio do dia produz um candle de reversão e volta formando um V15 para baixo. Tá? Não é o que nós estamos fazendo hoje no momento. Tá? Nós fizemos um princípio de recuo aqui. E depois desse princípio de recuo, não entrou pressão de venda que desse prosseguimento na correção. E automaticamente nós estamos vendo um retorno na pressão de compra. O que indicaria a possibilidade de nós fazermos uma perna inteira de alta projetada para cima. Sim, vindo buscar o alvo lá em 106 mil pontos. Uou, cara, isso é muito, cara. Isso é muito, muito, muito longo. Tá? Mas esse seria um dos alvos mais prováveis se nós estivermos realmente dentro de um dia gazela doida no CIO. Bom, mas esse não é o assunto de hoje. Este não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é como nós escolhemos os principais papéis para se operar. Como encontrar as melhores ações para se operar num gráfico diário para fazer swing trades. Tá? Esse é o tema de hoje. Tá? Então, como o tema de hoje realmente é procurar por melhores papéis que estejam fazendo bons movimentos e papéis que sejam fáceis de se operar como swing trader, eu preciso, em um primeiro momento, responder para os senhores uma pergunta muito simples: como é que eu localizo um papel fácil de operar? Então vamos lá, vamos por partes, como diria Jack the Ripper, ou Jack o Estripador. A melhor maneira de nós localizarmos o que seria o que poderia ser eventualmente um bom papel para se operar como swing trader, primeiro, é identificar qual é o modelo que nós operamos. Porque observa, se você opera um sistema de volatilidade, você vai precisar de um papel volátil para que as suas operações swing trade evoluam. Se você quiser operar um sistema seguidor de tendência, então você não precisará de volatilidade. Pelo contrário, você vai querer um papel menos volátil possível, o mais estável possível, o mais direcional possível. Então, primeira coisa que você tem que definir: qual é o sistema que eu opero? Eu opero como um sistema seguidor de tendência ou opero como um sistema de volatilidade? Tá? E quando a gente entende o que é a diferença desses dois sistemas, nós automaticamente podemos começar a procurar pelos papéis que nós queremos trabalhar. Digamos que... E aí, mas, Alexandre, eu não sei muito bem se o meu sistema de volatilidade ou se o meu sistema é um sistema de tendência. Como é que eu vou saber isso? Bom, se você tiver um nível de acerto alto, mais que 70%, 75%, 80% dos trades que você faz, esse é um sistema de volatilidade. Não existe sistema seguidor de tendência que tenha um alvo, que tenha nível de acerto acima de 55%, 60% dos trades que ele executa. Tá? Bom, se você opera usando médias móveis, provavelmente é mais um sistema seguidor de tendência do que um sistema de volatilidade. Se você opera usando osciladores, você está trabalhando mais um sistema realmente de volatilidade do que um sistema seguidor de tendência. Então, vai depender do tipo de modelo que você opera. Mas deixa eu entrar aqui direto nisso daqui para mostrar para vocês. Por exemplo, ALPA 4, observe, quando nós temos um papel trabalhando com todas as médias alinhadas na mesma direção em um gráfico diário, como ela está aqui fazendo, isso demonstra que o papel está numa nítida, uma clara e uma sólida tendência. Está se movimentando em tendência. E quando um papel se movimenta em tendência, é muito melhor a gente operar ele através de um sistema seguidor de tendência. E procurando ficar comprado enquanto nós estivermos fazendo topos e fundos ascendentes. Tá? A ALPA é um papel bastante interessante para ser operado, apesar da sua baixa liquidez. Um outro papel que é muito interessante ser operado como seguidor de tendência é Banco do Brasil.
Ele é um papel que os candles funcionam de uma maneira bastante eficiente nesse ativo. Quando ele dá um sinal de reversão, usualmente esse sinal funciona. Quando ele atinge níveis de sobrevenda no estocástico, geralmente é um fundo. E ele mantém-se a favor das médias por muito e muito tempo. Então esse é um papel bastante interessante de ser operado como swing trader. Ele é estável, ele não tem muitas sombras superiores, nem muitas sombras inferiores que violam o mesmo candle. O que você quer dizer com isso, Alexandre? Existem alguns papéis que classicamente dão falsos sinais. O que é um falso sinal? Deixa eu mostrar aqui para vocês e vocês claramente vão entender. Digamos que um papel faça um movimento de alta, vem fazendo um movimento de queda, vem caindo, produzindo topos e fundos em queda. E daí ele faz um candle de reversão. Aqui. E aí, ele rompe o candle de reversão para cima, aciona a nossa compra, e no mesmo candle ele perde a mínima. Ou seja, o mesmo candle que acionou a entrada bate no teu stop. Isso é um papel traiçoeiro. Esse é um papel que fez uma sacanagem. Se ele acionou a entrada, ele não poderia depois ter caído e batido no nosso stop e perdido a mínima. Então, toda vez que eu vejo um candle que consegue, no mesmo candle, romper a máxima e perder a mínima do dia anterior ou do candle anterior, eu estou vendo um papel maldoso, um papel perigoso. Eu vou mostrar um exemplo e deve ficar bem claro para vocês verem. Tá? Que Banco do Brasil não faz muito isso, mas vou mostrar um caso que ele tenha feito. Aqui, ó. Vamos ver. Não é uma característica. Aqui tem um. Não é uma característica inata dele, ó, mas aqui tem um. Vejam que aqui, neste dia, o Banco do Brasil rompe a máxima do sidebar, aciona uma entrada, e no dia seguinte, no mesmo dia, ele perde a mínima. Então ele rompe a máxima e perde a mínima. Isso é um desastre para um swing trader que tomou uma operação aqui. Tem papéis que fazem isso 4, 5, 6 vezes por mês. Quando o papel faz isso 4, 5 ou 6 vezes por mês, isso fica horroroso de ser trabalhado. Vou dar um exemplo, CCR3. É um papel que costuma fazer muito esse sinal. Tá? Ele faz bastante isso. Ele rompe a máxima, perde a mínima. Rompe a máxima, perde a mínima. Rompe a máxima, perde a mínima. Aqui tem um exemplo. Aqui, ó. Rompeu a máxima, perdeu a mínima. Maldade. Maldade no corpo. Tá? Novamente aqui, ó. Rompe a máxima, perde a mínima. Maldade no corpo. Aí tu vê aqui de novo, ó. Perde a mínima, rompe a máxima. Maldade no corpo. No mesmo candle, isso acontecendo no mesmo candle, a mínima e a máxima do candle anterior não são respeitadas como zonas de suporte. E quando a gente visualiza isso, é um papel traiçoeiro. Ó, estamos vendo aqui de novo. Ó. Rompeu a máxima e no mesmo dia perdeu a mínima. Porra, que sacanagem, cara. Não era para o papel ter feito isso, ele não deveria fazer isso, ele não deveria se comportar dessa maneira. E se ele está se comportando dessa maneira, tantas e tantas vezes repetidas, significa que não é um papel confiável para se operar como swing trader. A gente tem que ficar longe dele como swing trader. Veja que aqui de novo, ó, rompe a máxima nesse candle, a máxima do dia anterior, e perde a mínima. Porra, qual é desse papel, tia? Ele consegue estabelecer uma direção que ele quer ir? Ele finge que vai para um lado e vai para o outro no mesmo dia? Isso é muita maldade. Então toda vez que eu vejo um papel fazendo isso muitas e muitas vezes no mês, e defina-se por muitas vezes mais do que 3 ou 4 vezes no mês, esse é um papel que deve ser operado eminentemente como volatilidade, não como tendência. Veja que isso é bastante diferente do que a IRBR3 faz. E a IRBR3, usualmente, ela respeita muito bem a movimentação que ela está fazendo. Ele é um papel relativamente estável, é diferente da PSSA3, só que o PSSA3 é um papel fácil de ser operado, apesar de ela não estar em tendência neste momento, não está numa tendência de alta muito poderosa no momento. Então, se nós fôssemos definir papéis de volatilidade, papéis de tendência, papéis de volatilidade são aqueles que perdem a máxima e rompem a mínima várias e várias vezes no mesmo dia. Isso é bastante frequente nos papéis do setor elétrico. Bastante frequente, é um papel. O setor elétrico usualmente é um setor mais volátil, mais nervoso, mais difícil de ser operado.
como seguidor de tendência. Ele é mais fácil operado como volatilidade. Agora, se nós estivermos trabalhando como seguidores de tendência, Siderurgia Nacional é um excelente papel seguidor de tendência. Um papel bastante tranquilo de ser operado como um seguidor de tendência. E tanto no gráfico diário quanto no gráfico intradiário. Tá? Então esse é um tipo de ativo que me interessa bastante para operar em modelos seguidores de tendência. Siderurgia Nacional, Banco do Brasil. A gente pode falar também de um outro papel que eu gosto muito de operar, Gol 4. Como day trader é muito fácil de ser operado day trader na Gol 4, tanto no 10 quanto no 15 minutos. Inside bars funciona extremamente bem nesse papel. Esse papel eminentemente direcional, ele faz movimentos amplos. Ele está fazendo agora um possível master bandeira, vocês estão vendo, na Gol. Não é possível master bandeira. Então ele faz movimentos amplos, direcionais. É um papel bastante fácil e dócil de ser operado. Papéis difíceis, Petro é difícil, Vale é difícil, Itaú é difícil, porque ali tem muito robô trabalhando, a gente está competindo contra os robôs. Então nesse cenário fica bem mais complexo de ganhar dinheiro dos robôs. Tá? Então eu evito operar especificamente esses papéis mais mexidos com grandes instituições, como nós estamos falando neste momento. Tá? Deixa eu olhar uma coisinha aqui. Comecei a falar e nem vi se o pessoal está recebendo. Estão recebendo. Boa tarde, Joey Kirsch. Boa tarde, Renner. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Verônica Jesus. Verônica Jesus perguntando se estaria dando uma compra agora no 2 minutos, mas isso foi há vários minutos atrás. Né? Então agora já não há pergunta mais de perguntar. Comprado no semanal em BS3, JBSS3, poderia dar uma olhada no alvo. A gente pode conversar um pouquinho depois sobre isso, não se preocupem. Vamos olhar aqui as perguntas. Murilo Saad, piloto agrícola, outside bar, exatamente, outside bar. Papéis que fazem muitos outside bar são um horror. Fernando Freitas, está tudo esticado, queria entrar numa boa ação. O que você acha de BSR6, BSRS6? Gente, nós estamos em um mercado direcional, tá? O que significa que nós vamos ver e nós veremos papéis esticados por muito, muito tempo. Nós não vamos conseguir nem sequer observar grandes modelos de recuo. Tá? O que a gente precisa, basicamente, é entender que no mercado em tendência de alta, a gente tem várias formas de ganhar dinheiro. E deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse é o ano mais fácil da vida de vocês para vocês ganharem dinheiro. Por favor, não percam dinheiro neste ano. Tá? O primeiro conselho que eu quero pedir para vocês, eu quero implorar para vocês, não percam dinheiro neste ano. Tá? E como é que a gente faz para não perder dinheiro? O que a gente faz para não perder dinheiro é tenham modelos operacionais bem claros e bem objetivos de como é que vocês vão estar operando. Uma vez que vocês definirem isso, usem esses sistemas operacionais a favor de vocês. O sistema que eu vou mostrar agora, ele é extremamente simples. Ele é extremamente simples, mas ele é altamente eficiente. Tá? Eu vou mostrar aqui agora. Como é que funciona o modelo de uma maneira geral. Você vai procurar um papel que esteja com essas 3 médias móveis direcionais na mesma direção, apontando no mesmo caminho. Média móvel de 80, média móvel de 34, média móvel de 17. Ok? Visto isso, você vai ter 3 sinais possíveis de entrada. Somente 3. 3 sinais de entrada você irá fazer. Tá? O primeiro sinal de entrada está aqui marcado em amarelo. É o inside bar. Ou seja, você irá esperar um candle, qualquer candle, em que você tenha máxima e mínima abaixo da máxima e mínima do prévio. Quando esse candle for rompido, você vai comprar o papel. Pronto. Você vai colocar o stop abaixo dessa mínima. E você vai largar um alvo 2 vezes seu risco para cima. Detalhe, não é para vender tudo. É para vender só o suficiente para voltar ao teu financeiro. Tá? E aí tu fica com ações acumuladas o resto da vida ou por muito tempo enquanto tiver interesse de alta. Então esse é o primeiro sinal. O segundo sinal que você irá observar é um candle vermelho. Exatamente. Basta ter um candle vermelho com as 4 médias alinhadas para cima, como a gente tem o caso aqui, e você vai comprar essa ruptura com o seu stop abaixo dessa mínima. Com o seu alvo 2 vezes o risco para cima.
para realizar parcial o suficiente para voltar ao financeiro. Se você tiver um candle vermelho e não acontecer a ruptura no candle seguinte, como é o caso aqui, então você irá descer essa entrada pelo modelo Dave Landry, em que você tem... Não estão vendo. Ah, tem razão, obrigado. Deixa eu colocar aqui. Sem o gráfico é difícil, né? Ó, então aqui, ó. Vou voltar aqui a explicação. Basicamente, você vai procurar por um papel que tenha as 3 médias móveis, 80, 34, 17, subindo. No momento que você visualizar isso, você vai procurar por um sinal como este. Um inside bar. Uma máxima do candle atual abaixo da mínima, abaixo da máxima do candle prévio. Você vai botar uma ordem start, 1 centavo acima dessa máxima, stop nessa mínima, alvo 2 vezes risco para cima. Bem simples. Quando bater no alvo, você não vai liquidar o trade, você vai liquidar só o suficiente para voltar o financeiro da sua operação. Agora que eu tenho uma barra vermelha, o que eu faço? Eu coloco uma nova entrada na ruptura dessa máxima aqui, com o stop nessa mínima, com o alvo 2 vezes meu risco para cima. Porque seria uma barra vermelha ignorada se rompida no dia seguinte. No dia seguinte rompeu, eu tomo a posição, estou comprado por uma barra vermelha ignorada. O papel segue subindo, veja que agora ele faz o quê? Faz uma nova barra vermelha nesse dia. Ou se ele fez uma nova barra vermelha nesse dia, e ele fez aqui, eu poderia colocar uma entrada nessa ruptura? Sim, poderia. As 4 médias estão viradas para cima. No dia seguinte deu entrada? Não, não deu entrada. Então eu puxo minha entrada para essa máxima somente se este candle tiver a mínima mais baixa do que a mínima dos 2 candles anteriores. Porque isso daí vai ser o modelo Dave Landry. Ou seja, são 3 sinais de entrada possíveis. Inside bar, primeiro sinal. Segundo sinal, barra vermelha ignorada. E terceiro sinal, Dave Landry de compra. Dave Landry de compra sendo um candle que tem a sua mínima mais baixa do que a mínima dos 2 candles prévios. A gente vai aguardar a ruptura dessa máxima. Pronto. Eu não estou falando nem de entrar nos 60 minutos. No próximo candle não compramos ainda, mas se eu perguntar para vocês no final desse dia, esse candle tem a sua mínima abaixo dos 2 candles prévios? Tem. Eu tenho minhas 3 médias móveis principais subindo? Tenho. Então eu tenho que puxar minha entrada para essa máxima. No próximo candle eu não comprei. Isso aqui é um side bar. Minha entrada está nessa máxima. No próximo candle eu comprei. Meu stop vai ficar abaixo da mínima. O alvo 2 vezes para cima. Outras entradas que poderiam ter sido feitas aqui, ó. O cara teria feito mais uma entrada possível na ruptura desse inside bar aqui. O cara teria feito uma entrada possível na ruptura desse inside bar aqui e levou um stop. Aqui ele foi estopado. Depois ele faz mais uma entrada aqui na ruptura da barra vermelha ignorada. Pronto. Se vocês fizerem isso ao longo desse ano, procurando somente por esses 3 sinais, desde que as 3 médias apontem para cima. Pronto, cara. Simples assim. Simples assim. Não precisa de mais coisas. Mas para que vocês consigam, então, bons resultados, não é o setup. Não é o setup. Tá? Para que vocês consigam os melhores trades, o que vocês devem escolher são os melhores papéis. Quais são os melhores papéis? Como é que eu localizo esses melhores papéis? É olhando essas 3 médias, quando elas estiverem alinhadas na mesma direção. E aí, pessoal, honestamente, quando vocês pegarem um trade desses, como aqui, como aqui, como aqui, como aqui, ou como aqui, façam um segundo... O primeiro favor que vocês podem fazer para vocês mesmos, só operarem papéis que estejam em tendência de alta clara neste ano. Com as 3 médias apontadas para cima, critério de excelência Carolina.
Se vocês não conhecem o critério de excelência Carolina, eu acho que eu fiz um café tricô e ações, ou mesmo um chat position sobre o critério de excelência Carolina. Bom, então o primeiro favor que vocês podem fazer a vocês é operem apenas papéis que as médias estejam direcionais para cima. O segundo favor que vocês podem fazer para vocês mesmos é, depois que vocês comprarem esses papéis, percam o botão vender. Percam o botão vender. Liguem para a corretora, liga lá para a XP e fala, XP, faz o seguinte, ó, tira o botão vender da minha plataforma. Eu tô falando sério. Tô falando seríssimo. Eu tô falando seríssimo. Parem e pensem. Todos vocês que estão me ouvindo aqui. Eu tenho certeza que vocês se arrependeram de terem vendido 95% dos papéis que vocês venderam nos últimos meses. Se vocês não tivessem vendido esses papéis, vocês estariam com muito mais dinheiro agora. Tenho certeza, eu poderia dizer assim, eu poderia dizer que eu teria um nível de acerto de 90% nessa minha afirmação. Eu me arrependi de vender todos os papéis que eu comprei nos últimos 6 meses. E as pessoas ficam, me dá o alvo, me dá o alvo. Caralho, não tem alvo, porra. Deixa sem alvo esse troço, tchê. Tá em tendência de alta esta merda? Puta que me pariu, só dizendo o nome. Só que as pessoas não conseguem entender isso. Não conseguem entender que dentro de uma tendência de alta, simplesmente, a melhor maneira de se ganhar dinheiro é comprar o papel num bom ponto e deixar o trade evoluir, deixar o trade em tendência de alta. Isso é estatístico, isso é matemático, senhores. Não sou eu que inventei isso. Se você lerem qualquer livro de trader sério vai te dizer, não existe nenhum sistema operacional que ganha do buy and hold, comprar e ficar comprado, enquanto estiver em tendência de alta. O trader só ganha do buy and holder quando o mercado entra numa tendência de baixa, porque ele começa a vender. Quando o mercado entra em tendência de lado, porque ele compra suporte, vende resistência. Mas no momento atual, Ibovespa encontra-se em tendência de alta primária, secundária, terciária, quaternária. A tendência que vocês quiserem inventar, ela vai estar em alta. Então, se os senhores se preservarem e pararem de ficar vendendo, ou tentando achar um alvo, isso irá trazer tanto dinheiro para vocês que no final do ano vocês vão me agradecer. Vocês podem estar chateados comigo agora porque eu estou falando um monte de nome feio. Ai, como ele fala nome feio. Mas é que eu falo esses nomes feios com uma intenção. A intenção de que fixe na mente de vocês o grande erro que é vender um papel que está em tendência de alta. Eu tenho certeza que todo mundo que vendeu MGLU 3 está chorando no dia de hoje. Está pensando assim, porra, por que eu fui vender o troço? Eu podia ter ficado com esse troço, porque esse negócio só sobe. Não é? Só que o pessoal fica com medinho. O papel sobe 10% e bate um medinho nos caras. Os caras pegam e ficam com medo. Subiu 10%, eles vendem. Agora, quando o papel cai 30%, eles não vendem. O cara é macho na queda. Eu vou aguentar no osso do peito essa queda. Caiu 20%, mas eu não vendo. Caiu 30%, mas eu não vendo. Caiu 40%. Ai, 40%, eu acho que eu vou vender. E daí ele vende com 40% de prejuízo. Só que quando o papel dele sobe 10%, o cara não é mais tão macho, o cara é uma Bambi. Ui, subiu 10%, eu tenho que botar o dinheiro no bolso. E daí ele vende. Qual que é a chance do cara ganhar dinheiro se quando sobe ele mata rápido o trade dele e quando cai ele deixa cair pra caramba?
é zero. 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 Zero, como dizem os franceses. A maneira mais fácil de ter R$1 milhão operando o mini índice é começar com 10 milhões. Ponto, nova linha. Esta é a maneira mais fácil de vocês conseguirem ficar com R$1 milhão operando o mini índice. Começar com 10 milhões. Aí você vai acabar perdendo 90% do seu dinheiro e você vai ficar com R$1 milhão. Esta é a mais pura verdade para 90% das pessoas que se dedicam a operar mini índice. Então, é impressionante, meus amigos, é impressionante, mas 90% das pessoas que operam mini índice, como day trade, perdem dinheiro. Perdem dinheiro. Sistematicamente perdem dinheiro. Olha, eu não conheço nenhuma, nem duas, nem três, eu conheço dezenas de pessoas que perderam todo o dinheiro que tinham na vida inteira acumulado operando mini índice, operando índice, fazendo operações de forma errada, operando de forma equivocada. O assunto que nós estamos falando é muito sério, gente. Porque quando a gente fala de dinheiro, nós estamos falando muitas vezes das reservas que a pessoa montou para a sua aposentadoria, da faculdade dos filhos dessas pessoas. Nós estamos falando de um futuro melhor ou pior para essas pessoas. Então, e basicamente, eu quis fazer este título provocativo para justamente puxar um pouco a orelha das pessoas e chamá-las para a realidade. Ganhar dinheiro no mercado como day trader operando o gráfico mais difícil que existe no mercado, que é o mini índice, o índice futuro, é uma das atividades mais desafiantes, difíceis, complexas que um ser humano pode decidir realizar na sua vida. É mais ou menos como um estudante de medicina entrar na faculdade amanhã e depois da manhã já querer executar uma neurocirurgia. Depois da manhã, o cara recém entrou na faculdade de medicina, amanhã ele já quer abrir uma cabeça e extirpar um neuroglioblastoma do cerebelo do sujeito. Vai dar merda. E a gente vê sistematicamente pessoas que não conhecem nada de mercado, ou que têm pouquíssima experiência, entrar no mercado há 5, 6, 7, 8 meses. E porque estão pegando o mercado em tendência de alta, pegam toda a grana que tem na vida e enfia em operações de mini índice. Isso é triste, gente. Isso é muito triste. Muito triste. Eu recebi recentemente um e-mail de um sujeito no interior de São Paulo. Ele tinha um pequeno negócio no interior de São Paulo, a esposa era gerente de banco, morava numa cidade segura, tranquila. O cara vendeu o imóvel, pegou o dinheiro do imóvel, começou a operar. Em 3 meses perdeu todo o dinheiro. 3 meses perdeu todo o dinheiro e pior, não contou para a esposa. Vocês já sabem o final da história. Já sabem o final da história. Então, o café hoje é como não destruir o seu capital no mercado financeiro. Como não perder dinheiro ou como não quebrar, como não falir, ok? Operando no mercado financeiro. Esse seria o resumo do que nós vamos falar hoje. Tá? Regras para não falir no mercado. Porque eu estou vendo que muita gente está entrando de pato a ganso, achando que o mercado é uma barbada,
que é uma beleza, que é uma máquina de fazer dinheiro. E na verdade eles não perceberam que o mini índice talvez seja o maior moedor de carne que existe na face da Terra, que talvez somente opções a seco consigam destruir mais rapidamente o dinheiro da pessoa do que o mini índice. Talvez só opções. Mas é importante que eu mencione para vocês o seguinte. O mini índice, ele é uma via de duas mãos. Ou seja, assim como é possível você destruir todo o seu capital financeiro operando o mini índice, o dinheiro que você está perdendo está indo para alguém que está ganhando este dinheiro. Então, sim, é possível ganhar dinheiro sistematicamente operando o mini índice? É possível. É fácil? Não. Se alguém te disser que é fácil, puta mentiroso. Ou não sabe o que está falando. Porque não é fácil. Mas é possível. Sem dúvida alguma. Desde que nós obedeçamos algumas regras fundamentais. Que eu vou apresentar agora, rapidamente. Tá? Primeiro, quero convidar os amigos, logicamente, a me procurarem no YouTube, pelo meu canal, Stormer, vídeos diários sobre como é que a gente é trader, como é que a gente opera, como é que a gente cuida dos nossos riscos, nossas operações, como é que eu faço meus investimentos. Se inscrevam lá. Hoje vai ter um vídeo que eu acho que vai ser bem interessante, tá? Que é a respeito da mentalidade das pessoas ricas. Vamos falar sobre como ficar rico. Tá? Começa hoje. Depois eu vou fazer mais 2 vídeos a respeito do tema. Então, uma trilogia de 3 vídeos. Como ficar rico. Mas não de maneira mentirosa. De maneira séria. Abordando o ponto correto do que é a mentalidade de uma pessoa rica, do que é a mentalidade de uma pessoa que nunca vai ficar rica. Então hoje, lá no meu canal do YouTube, vamos iniciar com esse vídeo. Procurem ali por Stormer no YouTube, se deve localizar o meu canal. E aí aproveita e se inscrevam para serem notificados no momento que a gente vai estar iniciando essa nossa conversa. Regra número 1 para vocês não falirem no mercado. Tenha uma meta diária. Esta é a regra número 1. Esta meta, ela deve ser uma meta de gain, ou seja, quanto é que tu está querendo ganhar, e ao mesmo tempo também tem que ser uma meta de perda máxima. Você tem que ter uma meta de perda máxima. Atingindo o seu gain, você vai tomar uma determinada medida. Atingindo o seu loss, você irá tomar uma outra medida. O que você não pode de maneira alguma fazer é operar no mercado sem metas. Então a meta diária, ela vai significar para nós um momento em que a gente deve diminuir o tamanho das nossas posições, muitas vezes terminar as nossas operações naquele dia. O que eu faço é, eu tenho minha meta de ganho e quando eu atinjo essa meta de ganho naquele dia, eu não vou parar completamente de operar, porque às vezes pode ser um dia extremamente favorável e pode estar interessante continuar a operar naquele dia. Mas o que eu faço é, eu reduzo em 90% o tamanho da minha mão. Então eu reduzo em 90% o tamanho da mão. E com isso, então, eu vou continuar operando, mas com uma mão muito menor. Uma mão muito mais tranquila. Uma mão muito mais confortável. Mas para que a gente consiga desenhar uma meta máxima de ganho ou uma meta de perda, nós temos que entender quanto é que a gente está arriscando para cada contrato que a gente está operando. Então, rapidamente, uma regra de dedo, assim, uma regra de thumb rule, como eles dizem, né? Regra de polegar. 100 pontos de índice, se tu está operando 5 contratos, equivalem a R$100. Caiu 100 pontos, você perdeu R$100. Subiu 100 pontos, você ganhou R$100. Então, basicamente, 100 pontos de índice é igual a R$100. E nós temos uma oscilação média diária no nosso mini índice, no nosso índice, em torno de 1.700 pontos por dia. Certo? 1.700 pontos por dia.
E a gente tem que entender que nós não vamos capturar nem sequer 1/3 desse movimento diariamente. É extremamente difícil capturar mesmo 1/3 desse movimento por dia. Desta maneira, no momento em que a gente entende isso, a gente começa a perceber qual é a oscilação máxima e mínima, qual é a diferença máxima e mínima, e ao mesmo tempo, se nós formos ser absolutamente lógicos, concordam que se a oscilação média do índice é de 1.700 pontos por dia, se você estiver trabalhando com 5 contratos de mini, você nunca deveria, teoricamente, poder perder mais do que R$1.700. Porque você perdeu um dia inteiro. Você conseguiu comprar a máxima e vender a mínima. Ou você vendeu a mínima e comprou a máxima. Ok? Sim, mas tem gente que perde muito mais do que 1.700 pontos. Por quê? Porque eles operam muito mais do que 5 mini contratos. E aí vem um erro muito grande que as pessoas fazem. Elas começam a operar não com 5 contratos, elas começam a operar com 100 contratos, com 200 contratos, com 300 contratos. O que é uma enorme cagada. Elas simplesmente rasgam completamente o controle de risco. Elas simplesmente rasgam completamente a forma de calcular qual que é o seu dano máximo por dia e qual que é o seu lucro máximo por dia, botam 200 contratos numa operação, o índice oscila 30 pontos para baixo, estouraram completamente o controle de risco de qualquer operação que eles venham a fazer no futuro. Então talvez a primeira regra que eu possa passar, além do ter a meta diária, é operem leve. Operem leve. Operem leve e com alvos que sejam factíveis. Não adianta você operar com um alvo de 3.000 pontos para cima se o índice faz no máximo 1.700 em média. Não adianta você botar um alvo que é irreal para o mercado. Então tenham as suas metas, entendam o risco que vocês estarão tomando em cada uma das operações que vocês executarem, calculando o seu ponto de entrada para o seu ponto de stop. E aí vocês têm que entender qual que é o tamanho do capital que vocês operam. Eu vou dar um exemplo. Se o sujeito tem 100 mil reais para operar renda variável, se o sujeito tem 100 mil reais na vida dele, ele não pode operar os 100 mil reais na renda variável. É importante eu dizer isso. O sujeito que pega todo o dinheiro que ele tem na vida e bota na renda variável, está fazendo uma estupidez. Não se faz isso. Os melhores traders trabalham com aproximadamente 40% do seu patrimônio em renda variável. O resto tudo está alocado em outras formas de produzir renda passiva. Isso já é um ponto importante. Então, digamos que o sujeito tenha 100 mil reais na sua vida. O que ele vai operar de renda variável é em torno de 30 ou 40 mil reais. Então, se ele tiver 40 mil reais para operar na renda variável, é inadmissível que ele perca mais do que 0,5% do capital dele em um único dia. É inadmissível. O cara não pode se permitir perder mais do que 0,5% do capital dele num único dia. E se nós estamos falando de 40 mil reais, quanto é que é 0,5% de 40 mil reais? 1% de 40 mil reais seria quanto? Seria 400 reais. 0,5%. Nós estamos falando de 200 reais. Esse seria o risco máximo que este sujeito, que tem 40 mil reais, poderia assumir por dia operando o mini índice. 200 reais. Para tentar buscar o quê? Para tentar buscar 400 reais. O dobro. Então, uma forma muito, muito importante de vocês trabalharem é... Deixa eu colocar aqui só para vocês verem. Nunca arriscar
mais de 0,5% do seu capital por dia. Buscar como meta algo em torno de 1% ao dia. Ou seja, você vai buscar tentar ganhar, logicamente, o dobro daquilo que você arriscou. E aí vem o segundo ponto. Vamos lá. Exemplo. Digamos que tenha aparecido algum sinal de entrada com uma compra em 100 mil pontos. Vou arredondar só para ficar fácil o cálculo. O stop em 99.900 pontos. Então nós temos aqui o que seria basicamente uma operação com 100 pontos de risco. Com alvo, vou botar aqui uma ideia de alvo de 100 mil e 300 pontos. Então nós temos um alvo de 300 pontos. Qual é a quantidade de contratos que uma pessoa com 40 mil reais poderia operar? Com 40 mil reais, o que seria sensato essa pessoa operar em termos de tamanho de contrato? Se ela colocar uma operação com 5 contratos, se ela entrar com 5 e perder, tá? Ela estará perdendo quanto? Ela estará perdendo 100 reais. Ok? Bom, esses 100 reais representam metade do risco máximo que ela pode assumir no dia. O que significa que se ela fizer um trade e errar, ela vai poder tentar fazer um segundo trade para nesse segundo trade, se ela acertar, ela poder recuperar o que ela perdeu e ainda sair com algum lucro no dia. Agora, se a pessoa decidir entrar, por exemplo, com 10 contratos, ela simplesmente vai ter anulado a possibilidade de fazer uma segunda operação. Se a operação dela der errado, ela simplesmente perdeu todo o risco máximo que ela estaria permitindo a si mesma trabalhar. Então, de uma maneira geral, a gente tem que entender que o mercado vai nos oferecer geralmente 2 boas oportunidades de day trade por dia, uma geralmente no início da manhã e outra geralmente no início da tarde. A pessoa tem que ter possibilidade de, se ela localizar um segundo sinal bom, ela ter capital suficiente para tomar aquele segundo sinal. E por isso eu nunca arrisco, eu nunca corro o meu risco máximo no primeiro trade do dia. Eu sempre deixo uma capacidade de poder iniciar um segundo trade se aparecer uma segunda oportunidade. Ok? Ou seja, não seja ganancioso, não queira ganhar tudo no primeiro trade do dia. Tá? Se o primeiro trade do dia já for para o lucro, e a gente bater ali em 300 reais de lucro, com esses 5 contratos, nós já teremos 300 reais no bolso, o que já é praticamente a nossa meta do dia batida. E daí a próxima operação, eu vou fazer com quanto? Com bem menos contratos, porque eu não quero mais correr o risco de sair neste dia com prejuízo. Segunda regra que é fundamental, senhores, tenham um método. Tenham um método. Especifiquem exatamente qual será a forma que você vai operar o mercado. Exija que o mercado cumpra determinadas regras para que então você possa, sem dúvida alguma, iniciar uma determinada operação. Então você vai dizer para o mercado, meu querido, você deve fazer isto, isto e isto, e enquanto você não fizer estes sinais, eu não irei lhe operar. Então estabeleçam quais são os conceitos, quais são os sinais, qual é o método que você irá utilizar para então você definir a sua compra ou eventualmente a sua venda. Isso é fundamental de ser feito. Ter uma metodologia, ter uma forma de operar o mercado. Se vocês não fizerem isso, o que vai acabar acontecendo
é que qualquer sinal que venha aparecer, os senhores imediatamente estarão assumindo a operação. E aí a tragédia na certa. Porque vocês irão fazer exatamente a política do cachorro doido entrando num galinheiro. Simplesmente ele tenta pegar todas as galinhas do mundo, logicamente não pega nenhuma delas e acaba ficando cansado, se exaure e está exausto e acaba realmente ficando sem nada na mão. Então escolham um método, escolham uma forma de operar. E aí esta forma de operar que os senhores irão utilizar vai ser a maneira e o sinal que vocês estarão esperando para tomar as posições. Certo? Esse talvez seja uma das coisas mais difíceis de vocês realizarem, porque implica necessariamente na obrigatoriedade de vocês abrirem mão de outros sinais que eventualmente poderiam ser sinais interessantes para vocês. Então a dificuldade que existe para escolher um método não é especificamente a gente falar a respeito de é muito difícil escolher um bom método que dê dinheiro. Cara, existem centenas de métodos que dão dinheiro. A dificuldade não é essa. A dificuldade é que quando tu escolhe um método para operar, tu tem que abrir mão de todos os outros. E as pessoas não querem abrir mão de todos os outros. E elas ficam operando vários métodos. E quando você começa a operar vários métodos, o que acaba acontecendo? Você não opera nenhum deles de maneira correta. Você começa a operar errado porque está tentando operar vários modelos diferentes. Então você terá que elaborar uma lista de regras. E essa lista tem que ser a mais precisa possível. Tá? Dizendo exatamente o que você vai esperar que o mercado faça para que você tome uma posição. E você vai imprimir o gráfico. E depois que você imprimir esse gráfico, você vai colar esse gráfico do lado da tela do seu computador. E você ficará esperando que o gráfico impresso do lado da tela do computador seja exatamente igual ao gráfico que você estará olhando no seu computador, na sua tela. E quando isso acontecer, então você poderá, ok, maravilha, era isso que eu estava esperando para iniciar a minha operação. Mas antes, vocês terão que testar esse modelo no passado. Vocês terão que escolher o time frame. Então a regra é, defina o time frame que você quer operar. Defina o seu risco máximo por dia. Defina o seu alvo máximo. Defina quais serão as regras que você irá exigir para o mercado. Exemplo de regras. Vou operar no time frame de 10 minutos. Vou esperar que o VWAP esteja direcionado para cima. Vou esperar que o mercado recue até o VWAP, com ele subindo. Vou esperar que o estocástico lento no 10 minutos esteja abaixo de 20. Quando romper a máxima do candle que fez essas três condições, vou iniciar a operação. Com meu stop na mínima daquele candle? Não. Com meu stop abaixo do VWAP. E com o meu alvo sendo 2 vezes meu risco para cima. Pronto. Você tem regras claras, nítidas, objetivas, minuciosas, que irão te dizer sempre quando você deve tomar uma determinada posição ou quando você não deve tomar aquela posição. E no momento que você faz isso, no instante que você tem isso preparado, você nunca mais estará perdido dentro do mercado. Porque o que você estará esperando é apenas que o mercado cumpra aquelas regras.